Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para te trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. E essa série aí de vídeos é a respeito do ENAPAT, o Congresso Nacional de Patologia das Construções. Então é claro que eu deveria, trazer algo a respeito desse evento aqui neste canal. Então, esse é o dia 2, tá? O dia 2 do evento. E teve aí umas palestras com um tema um pouquinho mais diferente, né? O primeiro tema lá, no primeiro dia, vocês perceberam que era mais voltado para coisa de fachadas, de ensaios. Então, esse segundo dia, ele puxou mais para a questão de estrutura. Nesse dia a gente não chegou tão cedo, a gente chegou, era quase 8 já. E já chegamos ali com aquele coffee, preparado, com aquele coffee delicioso. Então a gente comeu ali, conversou um pouco com os nossos amigos e então fomos chamados para iniciar esse dia de palestra. Gente, esse dia ele começou de uma forma muito legal, assim, né? Tinha algumas pessoas ali cantando e usando o piano que estava no palco. E então o Felipe pediu, né, que eles se apresentassem para todo mundo. E eles tiveram coragem e iniciaram esse dia de palestras louvando ao Senhor. Então, para mim foi muito especial, eu tenho certeza que foi muito especial para outras pessoas também. A primeira palestra do dia foi com o Leonardo Passos, da Pi Engenharia, e ele veio trazer sobre o universo das inspeções estruturais. Foi bem legal a palestra dele, ele trouxe bastante essa questão assim dos desafios que a gente passa nas inspeções, que a gente às vezes tem que entrar em lugares muito ruins, lugares com bichos, animais que a gente não faz ideia, né? Que a gente só vai saber quando a gente se deparar, né, com ele. Então ele falou que já teve inspeção que ele encontrou sapo, que ele encontrou morcego, que ele encontrou muita aranha. E morcego eu nunca tive o privilégio de encontrar, mas sapo e aranha já, várias vezes. Então foi bem interessante, assim, ele contar, né, sobre isso. E ele trouxe vários equipamentos que ajudam, que auxiliam nessas inspeções. Então, drones, robôs, endoscópios, que realmente auxiliam ali em coletar essas informações, fazer essa inspeção em lugares que são muito difíceis para nós, né? Seres humanos, a entrar, a subir, a escalar. Então, bem interessante o uso desses equipamentos. Ele também falou bastante a respeito de ensaios, né? E de estruturas para coletar ali as informações. Bem interessante mesmo ver um pouquinho mais desse universo aí da inspeção focada na questão estrutural. Depois a gente teve a palestra do José Eduardo Granato, uma referência na área, reforço de estruturas de concreto com fibras de carbono. Eu fiquei bem chocada, era algo assim que eu não acreditava muito, sabe? E daí no primeiro ENAPAT, fizeram uma viga e eram duas vigas, na verdade, né? Uma, subiu ali algumas pessoas na viga e quebrou, né, a viga. E depois eles colocaram, acho que era uma lâmina só de fibra de carbono. Eu acho que eu até trouxe pra vocês aqui no canal, cobertura sobre isso. E daí eles colaram lá uma fibra de carbono e tentaram, assim, subiu várias pessoas em cima da viga e não quebrou aquela viga por nada. Então eu fiquei, assim, super impressionada, porque, nossa, é uma folha, né? E como que uma folha vai ter esse poder, assim? Então a fibra de carbono, ela é formada pelo poliacrílico vitril e é um produto com um alinhamento perfeito dos átomos de carbono. Um filamento dessa fibra aí, ela é mais fina do que um fio de cabelo. Então pensa, né? E 1 centímetro dessa fita aí de fibra de carbono tem cerca de 12 mil filamentos. Então é muita coisa, é uma alternativa de reforço estrutural que tem um custo maior, então não dá para também utilizar sempre, mas é uma solução assim muito, muito incrível, porque tu não vai ter um aumento significativo de seção, né? Vai ter quase nada, na verdade. É algo que você consegue cobrir depois com forro, com tinta. Então, sensacional, assim. Muito rápido de instalar. Cerca de 4 horas você já consegue fazer um reforço estrutural, coisa que se fosse fazer com concreto, com aço, ia levar muito mais tempo. E ele até comentou que tem muitos lugares que usam para confinamento de pilar para aumentar a resistência, né, de carga. E, inclusive, ele falou que tem um shopping, ele não falou qual, não falou onde, né, porque senão ninguém mais iria,
mas um shopping que teve que reforçar os pilares com 12 camadas de fibra de carbono. Como pode trazer tamanha resistência um elemento que é na finura de um papel. Então, muito legal. Depois tivemos a apresentação do segundo artigo técnico selecionado, que foi da Giovanna Sala. Infelizmente, na hora eu não consegui estar presente ali para assistir, né, a apresentação dela, mas tenho certeza que ela arrasou muito, porque ela foi uma das ganhadoras. Ela ganhou o prêmio Artigo Técnico. Então, tenho certeza assim, que foi incrível. Até fico mal de não ter conseguido ver, porque realmente deve ter sido uma pesquisa sensacional. Que outros se inspirem aí em você. Depois a gente teve Rodrigo Duarte, que falando sobre tecnologia em equipamentos de inspeção. Ele falou principalmente dos equipamentos da Prosec. Prosec a gente sempre brinca, né? Que é a Ferrari dos equipamentos de engenharia diagnóstica. Então, os equipamentos da Prosec, eles têm uma tecnologia, eles entregam um resultado que é fantástico. Então, acho que o que eu mais vejo, assim, sendo falado, os profissionais utilizando, é o pacômetro da Prosec. É o único pacômetro que consegue verificar a espessura de barra. Então, o pacômetro deles, eles conseguem ver quantidade de barras, inclusive se tem mais, né, por trás. Então, tem uma primeira fileira, uma segunda fileira. Esse pacômetro, ele consegue identificar também a questão de espessura de concreto, espessura de barra, né, diâmetro. Então, são equipamentos, assim, muito bons. E ele explicou sobre os equipamentos, sobre o que eles fornecem, né, qual que é a diferença deles. Bem interessante a apresentação dele. E para encerrar, antes do almoço, a gente teve a palestra do Carlos Brits e da Natália Linhares. Eles trouxeram um super case de sinistro de incêndio em estrutura de concreto pré-fabricado. Então, teve um incêndio no Complexo Suzano, né, Cerrado, que foi um incêndio em uma das células ali de produção e que causou aí um incêndio bem significativo nos últimos pavimentos aí dessa construção. E isso foi bem no final do ano, então os profissionais, né, Carlos e Natália, tiveram que ir até o local e trabalhar em época de feriado ali de final de ano, então entre Natal e Ano Novo, e foram trabalhando até o Carnaval. Então, outra coisa, né, esses problemas, esses colapsos, eles acontecem muitas vezes em momentos nada oportunos. E nós, profissionais, a gente acaba tendo que largar tudo para conseguir atender o nosso cliente, para conseguir resolver aquela situação. E até bem interessante, porque quem contratou o Carlos achou ele por meio de um artigo técnico que ele publicou. Então fica aí, ó, olha como é importante a gente publicar artigo técnico. Porque por meio disso ele foi contratado por essa grande empresa que teve esse problema de incêndio. Então eles explicaram lá todos os estudos que eles fizeram, como que eles pensaram, né, em quais testes fazer. E até bem interessante, eles comentaram sobre o teste de portlandita, que você consegue verificar ali a composição desse concreto, e daí você faz uma comparação, né, da área que foi incendiada e da área que não foi incendiada, e assim você consegue entender quanto daquele material ainda tá bom, né? Quanto que ele ainda tem da sua origem, né? Da sua composição inicial. Aí a gente foi liberado para o almoço, novamente, né? Fomos almoçar no shopping, que ficava bem mais fácil, bem mais perto. Fomos lá rapidinho e voltamos, porque a minha palestra era uma das primeiras do início da tarde, então eu tava bem ansiosa, eu mal consegui comer, enfim, eu só queria me apresentar logo. Tava bem ansiosa por esse momento, então a gente almoçou bem rapidinho, só almoçou eu e a Jennifer mesmo. A Jennifer me acompanhou aí na minha loucura, na minha corrida pra almoçar rápido. Iniciamos a tarde com vários sorteios, né, pra animar aí a galera, tirar a galera aí daquela preguiça depois de almoço. A primeira palestra que teve foi do Fabiano Yamazaki, da Yamatec. Ele falou sobre as soluções em inspeções de umidade. A Yamatec, ela tem o Yamalux, que é um traçador químico que a gente utiliza bastante nas nossas investigações para entender da onde está vindo a infiltração, o vazamento, etc. Então, bem legal a apresentação dele, trazendo também a questão de geofone. Então, bem interessante mesmo. E logo depois venho eu. Aí eu me apresentei nesse incrível congresso. Eu já trouxe para vocês, né? Já tá aí no meu canal
essa minha palestra na íntegra. Então, se você ainda não viu, peço que você dê uma olhada lá. E se você já viu, deixem nos comentários o que vocês acharam. Mas, por favor, seja bonzinho. Se você não gostou, nem comenta nada. Nem precisa. Depois de mim vem o Ezequiel Mesquita. Ele trouxe casos de aplicação de ultrassom para engenharia civil. O ultrassom é um equipamento que é muito utilizado para a parte de estrutura de concreto. Então, ele até explicou ali o funcionamento do ultrassom, mas ele trouxe a questão de que ele pode ser utilizado para outras coisas também. Inclusive para construções de alvenaria, que é a grande parte, né, das construções do nosso país é somente alvenaria, né? Não tem a questão de estrutura de concreto armado. Então ele até fez alguns trabalhos utilizando o ultrassom em construções de alvenaria, e até ele falou que ele conseguiu, né, descobrir, por exemplo, que uma igreja acho que tinha mais de 100 anos, que ela tinha construções de elementos diferentes, então que ela tinha sido construída em momentos diferentes, que ela não estava realmente intacta, igual de como ela foi executada, né, na primeira vez. Então foi uma coisa que ele conseguiu verificar com o ultrassom. Depois disso, a gente foi liberado para o coffee break, onde a gente pôde aí comer novamente, um café bem gostoso. Mas o Felipe Lima chamou o pessoal de Santa Catarina para tirar ali uma foto juntos. Vou deixar aqui para vocês, a gente tirou essa foto, né, que eram as pessoas de Santa Catarina que estavam representando lá o estado. Voltando do coffee, tivemos mais sorteios e a palestra do Jaelson Gomes falando sobre destravando no digital. Ele fez aí uma palestra bem interessante, falou aí a importância, né, de a gente realmente estar nas redes sociais. Eu falo isso pra vocês muito, e inclusive de tanto eu comentar e de tanto eu me expor nas redes sociais, muitas pessoas vinham até mim me pedindo ajuda, me pedindo auxílio, e foi onde eu vi a necessidade de criar o Profissional do Século Digital. Então, se você ainda não sabe disso, eu tenho um curso, junto da minha irmã Caroline, onde a gente ensina, né, os profissionais a estarem no digital. Então é um curso que tem como objetivo não ensinar ninguém a ser social media, mas a realmente possibilitar que os autônomos, os empresários, os donos de lojas, eles possam utilizar as redes sociais deles, né? Eles saibam utilizar. Se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Logo depois tivemos Luca Lucena, o rapaz formado há 1 ano e 15 dias, né? Piada interna lá do evento, mas é um jovem bem esforçado e que foi escolhido aí para apresentar o seu artigo técnico no evento. Então ele pôde ali apresentar sobre um estudo de caso que ele fez a respeito de reformas e edificações, como o que deve ser verificado, o que deve ser olhado, quais os cuidados devem ser tomados. Bem legal. Depois tivemos Fabiola Rago Beltrame, que falou sobre por que as esquadrias dão problema e como podemos resolver. Essa questão de esquadrias trata-se de um problema bem significativo nas nossas edificações, porque a esquadria, ela faz parte do sistema de vedação. E muitas vezes ele é muito falho, né? Essas esquadrias, elas não são entregues da maneira devida, não se leva em consideração questão de ventos, questão de local, questão de altura, não se leva em questão também questão de manutenção, as pessoas não fazem, né, manutenção desse elemento. Também tem a questão de guarda-corpos, né, de proteção aí quando as fachadas são feitas de pele de vidro, qual que é a resistência. Muito interessante a palestra dela, sensacional. E ela falou também a questão dos selantes, né, como é importante ali o selante estrutural na aplicação dessas esquadrias. Depois tivemos a Alice Feitor, onde ela falou o propósito da ATC. E o que é a ATC? Assistência Técnica Condominial. A assistência técnica condominial é algo que tá crescendo bastante, principalmente em São Paulo, Minas Gerais. Aqui ainda na minha região, eu não vi nenhum condomínio com isso, né? Mas estamos batendo na tecla, estamos ensinando, né, os síndicos isso. Que, poxa, se dentro de um condomínio é importante a questão contábil e jurídica, muito importante é a questão de engenharia, né? A questão técnica, como cuidar dessa edificação, o que fazer, quando fazer, se surgir alguma coisa, né? Uma fissura, alguma coisa, como interpretar isso, uma reforma em apartamento, quando liberar, quando é perigoso, quando não é, e tudo isso precisa de um técnico, né? O síndico ele já tem tanta coisa para se preocupar
Então, a assistência técnica condominial é justamente isso. É nós, profissionais dessa área, estarmos atuando dentro dos condomínios. Por fim, tivemos um painel técnico com o Léo Gomes, Guilherme Castro e Rafael Medranço sobre os desafios do empreendimento. Também foi bem legal ali a conversa, é mais uma roda de conversa nesse momento. Então, eles expondo ali, né, as coisas que eles passaram, quais os desafios, como que eles enfrentaram esses desafios, bem interessante. Aí, nesse dia, como eu já tinha, né, me apresentado, eu já tava leve, eu já tava mais tranquila, não precisava dormir cedo, né, pra estar super bem no outro dia, eu topei sair aí com a galera, então a galera quase toda saiu, assim, vou deixar aí uns vídeos pra vocês, foi bem legal, a gente foi ali pra um barzinho, que é tipo quase da Depate já, né? Porque todo evento a gente passa uma vez lá, ficamos ali acho que até umas 11 da noite, e daí fomos pra casa descansar, porque o dia foi puxado, né? Foi bastante conteúdo, bastante coisa. E ficar sentado ouvindo, né? Absorvendo conteúdo também é muito cansativo. Então a gente precisou ir pra casa pra descansar. Mas foi bem bacana esse momento aí de descontração que a gente teve, né, com o resto do grupo. E, gente, esse foi o segundo dia na Paty. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha cobertura. Quem esteve lá no local, que possa ter, né, presenciado novamente esses momentos. E quem não esteve, fica aqui com o gostinho de que quero participar, quero estar no próximo. E se você não é membro da Paty, o link tá aqui na descrição. Basta você clicar em se inscrever. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima!